Olá, queridos. É muito bom estar aqui em mais um culto online. Apesar de que a gente quer estar todos juntos, mas em breve o Senhor nos concederá isso, em nome de Jesus. E a gente espera muito, né, que todos estejam reunidos, mas o que nós ansiamos mesmo é a volta do nosso Cristo, é estar com o nosso Deus, é isso que tem que estar nos nossos corações, né, a grande esperança do nosso coração. Vamos começar louvando com uma música que se chama Tu És Bom. A letra vai estar aqui embaixo, vamos louvar com a gente? Senhor, Tu és bom, tua
A palavra de Deus nos diz que é por meio do Senhor que nós existimos, nos movemos, e é por Ele que nós continuamos seguindo como igreja. Esse é o nosso chamado como Igreja Batista do Marapé. Ele tem nos abençoado nessa história, e o Senhor tem conduzido todas as nossas histórias e usado a Igreja Batista do Marapé também para nos abençoar, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos honrá-lo. A história da Igreja Batista do Marapé agora completa 44 anos. E você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Nós somos a igreja. É um aniversário que nós comemoramos juntos. Cada uma das nossas histórias se encaixam nessa história maior de um legado que essa igreja tem construído por tanto tempo. Pessoas que conheceram a Jesus aqui, pessoas que se voltaram para Jesus depois de um tempo afastado chegaram aqui, pessoas que estavam desanimadas encontraram consolo aqui, pessoas que decidiram servir ao Senhor mais intensamente, decidiram caminhar para o ministério. Deus levantou tudo isso por intermédio do ministério da Igreja Batista do Marapé, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Nós estamos aqui então para celebrar e honrar a Deus por tudo que Ele tem feito aqui. E se você agradece ao Senhor por fazer parte dessa família, eu quero te encorajar a compartilhar um pouquinho da sua história. Você pode usar suas redes sociais, você pode nos marcar, e você pode usar a hashtag 44 anos de histórias, dizendo que você faz parte daquilo que Deus tem feito aqui, e que você quer continuar servindo ao Senhor, honrando ao Senhor dessa maneira também. Nós, como igreja, temos feito muitas coisas, tentamos chegar na sua casa agora à distância, servimos ao Senhor de várias maneiras, continuamos abençoando irmãos com outros projetos, e você pode também, nesse momento, lembrar da sua contribuição financeira. Temos aqui os nossos dados, os dados da nossa igreja. Quero lembrar você que muito mais do que entregar ao Senhor o seu dinheiro, Ele quer primeiro que você entregue o seu coração. Nesse momento, eu quero também te direcionar a se preparar de uma maneira correta, talvez corrigir a sua postura, ou pegar um bloco de anotações, tudo para que você se prepare para esse momento da melhor maneira possível. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Esse momento é um momento de culto. Você na sua casa e eu aqui, nós vamos adorar a Deus com as nossas canções, com as orações e também com o aprendizado da palavra. E você pode ser edificado, você pode continuar aproveitando esse momento para crescer com Deus. Então faça isso com concentração, se possível anote, coloque aí as lições que Deus está te ensinando, aquilo que Deus quer que você pense diferente, seja transformado, e você vai ser edificado dessa maneira. Antes de tudo, quero orar com você nesse momento. Santo Deus, que o teu povo agora, em cada uma dessas casas, possa ser edificado, possa ser consolado, possa ser direcionado pelo Senhor. Que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor nesse tempo. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, por tantos anos de um legado de boas histórias, de transformação de vida. Ouve a nossa oração, Pai. Recebe o nosso culto de corações sinceros, pequenos e pecadores, mas que são transformados e trabalhados pela Tua graça. Recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora vamos cantar uma música que se chama Me Rendo a Ti. E peço para os irmãos que prestem atenção na letra da música. Se possível, desligue o celular, evite coisas que distraiam nesse momento. Porque essa música é uma música de você se render, sabe? Então, Deus quer o nosso coração quebrantado e rendido. E então, peço para os irmãos que se concentrem nesse momento, esteja em espírito de oração, cante essa música como se fosse uma oração, para Deus, o Senhor poder falar o que Ele quer falar para você. Estava
Cante assim comigo. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para ti. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração. Algo que tem se falado bastante nos últimos tempos é sobre investimento, sobre mercado financeiro. Ainda mais no tempo que vivemos pensando sobre economia. E no mundo dos investimentos há muita informação, muita opinião, mas se você começa a pesquisar um pouco sobre isso, começa a se interessar um pouco sobre isso, você vai ouvir que tem um conselho básico que todo mundo vai te indicar, que é o seguinte: diversifique os seus investimentos. Basicamente, o que eles estão dizendo com isso é o seguinte: que se você diversifica os seus investimentos, você vai diluir os seus riscos e vai também maximizar os seus ganhos, colocando o dinheiro e alocando o seu dinheiro de maneiras diferentes. Ou seja, se uma área, se uma ação não é tão bem sucedida, ou se uma aplicação não é tão significativa assim, uma outra pode compensar. Deixa eu tornar isso um pouquinho mais simples para nós. O que isso quer dizer? Imagina que você coloca vários ovos em uma única cesta. E aquela cesta passa por um acidente, e o que vai acontecer? Todos ou quase todos os ovos vão se quebrar. Agora, se você tem uma dúzia de ovos, e você coloca ovos em lugares diferentes, em pacotes diferentes, se um deles quebrar, ou se um deles cair, você ainda continua bem tranquilo com os outros lugares e não vai perder toda uma dúzia. Será que deu para entender isso? Na prática, o que a gente aprende nesse sentido é que ter uma única fonte de renda não é muito ideal, não é muito sábio. Porque pensa só, num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, é possível que tudo isso venha a se perder. Em momentos assim, pessoas têm aprendido a criar novas oportunidades, pessoas têm aprendido ou pensado em como receber uma nova fonte de renda ou criar uma nova fonte de renda. Pessoas que perderam as suas opções. Alguns começaram a investir em fazer um alimento para vender, outros começaram a criar estratégias para complementar o sustento do seu lar, mesmo que vindo muito pouquinho. Alguns costumam dizer assim: é melhor pingar do que faltar. Bom, diversificar os recursos, diversificar as fontes de renda, as finanças, isso é uma boa coisa, esse é um bom valor na área econômica, na área financeira para a nossa família.
mas certamente isso não é um bom valor para a vida espiritual. Não é uma boa coisa a se fazer na caminhada com Deus, na caminhada cristã, na sua devoção ao Senhor, principalmente onde você deposita a sua esperança em meio ao caos. Infelizmente, muitas pessoas buscam Jesus como uma opção, dentre tantas outras opções. Muitas pessoas colocam Jesus em um local de uma saída dentre tantas outras saídas possíveis, como se Jesus fosse uma única ferramenta de nos tirar do caos. Mas não porque estamos interessados em nos relacionarmos com Jesus, mas porque simplesmente queremos que o caos e que as dificuldades parem e passem. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que a nossa confiança precisa estar mais no Senhor, ou exclusivamente no Senhor, do que em qualquer outra resolução, do que qualquer outra estratégia humana. Em alguma medida, nós vemos pessoas, e conhecemos muitas pessoas, talvez esse ainda seja o seu caso, de pessoas que procuram várias formas, muitas estratégias para se sentir melhor, para buscar algo que se faça bom para essa pessoa. Mas será que isso deveria ser assim? A resposta é que não. Com Jesus e no relacionamento com Deus, nós só temos duas opções. Ou nós nos dedicamos exclusivamente a Ele, ou nós não nos dedicamos a Ele. Não dá para ter uma mente dividida. Não dá para investir no seu relacionamento com Deus e diversificar opções, porque se não der certo aqui o meu relacionamento com Deus, se eu não investir totalmente em Jesus, eu posso ter outras opções que vão me sustentar em meio ao caos, pessoas que vão me ajudar ou coisas que vão me ajudar quando tudo der errado. Você deve conhecer pessoas, inclusive, que buscam a ajuda de Jesus, como buscam a ajuda de outras fontes religiosas, ou até de outros líderes religiosos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É exatamente assim que nós encontramos uma história que ocorre em João capítulo 6, versículos de 60 a 69 especificamente. Ali nós temos dois grupos. Um grupo que tenta ter a mente dividida, seguindo a Jesus, mas também buscando outras coisas. E um grupo que tem uma dedicação exclusiva ao Senhor, que deposita a esperança exclusivamente em Jesus. Então quero pedir que você leia comigo, por favor, João capítulo 6, versículos de 60 a 69. Vamos então acompanhar juntos a palavra de Deus na versão da NVI. Diz assim João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada de que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O Evangelho de João foi escrito para pessoas que precisavam perceber, como nós, que só Jesus Cristo é a única esperança, que só Ele concede a vida eterna, que só Ele é a verdadeira esperança, o lugar onde nós podemos e devemos depositar. João começa dizendo que a presença do Senhor Jesus tornou visível
um Deus que antes era invisível. E Ele fez isso para trazer esperança a todos os homens. Ele fez isso para alcançar aqueles que antes viraram as costas para o Senhor. O que acontece é que o Evangelho de João vai narrando histórias. E algumas histórias mostram pessoas que começam a seguir Jesus. O número de seguidores de Jesus aumenta. E vai aumentando, até que, próximo desse evento, aqui no capítulo 6, acontece uma história muito conhecida, que é narrada por todos os evangelhos, chamada da multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que está acontecendo nessa oportunidade? Jesus está ensinando uma multidão. E o texto vai dizer que Jesus está ensinando 5.000 homens. Aqui a gente pode tirar uma conclusão que provavelmente tínhamos algo em torno de 10.000 pessoas nessa reunião, porque ali só se contava naquele tempo homens, mas não se colocava nessa conta mulheres nem crianças. 5.000 homens, ou pelo menos 10.000 pessoas estavam reunidas, ouvindo Jesus ensinar. Jesus começa a ficar popular. Só que, nesse momento, quando Jesus está anunciando a palavra, algumas pessoas percebem, e seus discípulos percebem, que está chegando a hora do almoço, que está chegando a hora da refeição, e aquelas pessoas vão passar fome. E aí eles procuram o mestre e dizem assim: Jesus, eu acho que a gente precisa resolver essa situação, e o meu conselho é que a gente mande eles para casa. O que Jesus vai fazer é algo surpreendente, é algo sobrenatural, que é multiplicar o alimento. De 5 pães e 2 peixes, Ele alimenta todas essas pessoas com sobras. Já é de se esperar que uma reação surgisse nesse momento. A reação é a seguinte: a multidão fica maravilhada com Jesus. A multidão fica extasiada com este homem. E o que eles decidem fazer? Eles querem torná-lo um rei. Eles ficam tão empolgados, mas tão empolgados com o que eles presenciaram, que então eles vão deixar aquele lugar onde eles estavam e eles fazem uma longa caminhada atravessando o mar, que na verdade é um grande lago, para encontrar Jesus novamente. O que vai acontecer é que Jesus conhecia o coração desses seguidores, Ele conhecia o coração desses discípulos. E sabendo o que estava no coração daquela multidão, Jesus é muito duro no sermão que vai dar sequência aqui. Jesus é muito direto no que vai ser falado a esses seguidores que vão atrás dele. Ele afirmou que esses seguidores deveriam e precisavam seriamente se identificar com ele, senão não seriam verdadeiros discípulos. Mas aquele povo não estava olhando para Jesus como uma esperança em si mesmo, mas eles estavam olhando para Jesus como aquele que poderia providenciar o que eles tanto queriam, o sustento que eles tanto desejavam. Eles estavam olhando para o que Jesus poderia oferecer para eles, para aquilo que eles precisavam, e não para aquilo que Jesus era nele mesmo, porque Jesus era a esperança encarnada. E nesse momento, o texto vai narrar a reação desses seguidores, dessa multidão que estavam seguindo, desses que estavam então vinculados a uma esperança dividida. E eles vão julgar o discurso de Jesus como um discurso desagradável. O discurso de Jesus então gera uma inquietação, e é isso que é narrado no versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? O texto começa dizendo que ao ouvirem isso, e o que seria isso? Isso é o sermão chamado de sermão do pão da vida, em que Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, e que Ele é aquele que traz vida, que traz de fato o verdadeiro alimento espiritual para aquelas pessoas. Basicamente o discurso que Jesus estava dizendo é o seguinte: não queiram apenas os benefícios terrenos que eu tenho para lhes oferecer, mas vocês precisam de mim, Jesus está dizendo. Vocês precisam ter parte comigo, vocês precisam participar do meu sofrimento, vocês precisam ser meus seguidores, meus discípulos. E aqui Jesus está apresentando a verdadeira esperança. Ele mesmo é a verdadeira esperança, e não os benefícios que Ele podia oferecer,
ou aquilo que eles esperavam, desejavam ou acreditavam precisar. Tendo ouvido isso, muitos dos discípulos, muitos daquela multidão que foram atrás de Jesus, reagiram àquele discurso de maneira ruim e interpretaram aquele discurso como um duro sermão, uma dura palavra. Eles vão dizer: dura é esta palavra, porque Jesus diz o que eles realmente precisavam ouvir, e não de fato o que eles queriam ouvir. Nesse momento eles reagem de uma maneira ruim e dizem que o discurso de Jesus é rígido, pesado, severo, desagradável. É isso que esse termo quer dizer aqui. Na verdade, o que eles queriam ouvir era uma outra esperança. Eles queriam uma outra coisa que Jesus pudesse lhes dar. Será que Jesus, o Senhor não tem algo, outra coisa aí para nos dar? Porque não é isso que eu esperava, não é isso que eu queria. É como quando acontece o fato de nós nos encontrarmos, depararmos com um morador de rua que pede um alimento ou pede alguma ajuda e nós vamos oferecer alguma coisa e aquela pessoa fala: não, isso eu não quero, isso eu não gosto. Como se a necessidade maior fosse saciar uma vontade do que saciar necessariamente a fome que está dentro dele mesmo. O que Jesus está identificando é que a fome maior que eles tinham era uma fome espiritual, mas eles queriam solucionar outros problemas. E aí o que eles vão dizer é: quem consegue ouvi-la? Quem aguenta esse tipo de discurso? Quem tem forças para ouvir essa mensagem tão pesada e dura, tão complicada? Eles vão dizer: não, nós não temos, nós não aguentamos. Essa verdade é pesada demais para nós carregarmos. Nós não conseguimos aguentar esse discurso. Jesus, nós queremos um discurso mais leve, mais tranquilo. E o que eles estão dizendo aqui, basicamente, é o que muitas pessoas dizem. Será que nós queremos um discurso mais acalentador, que silencie simplesmente o meu sofrimento? Ou nós queremos um discurso libertador, um discurso que mostra a graça de Deus, que perdoa os nossos pecados e nos dá uma viva esperança nele? Esses discípulos aqui, narrados no início da nossa história, são como muitos dos nossos discípulos hoje. Muitos querem uma fé livre, uma fé politicamente correta, uma fé aberta, querendo continuar com os seus gostos pessoais, uma fé que não seja desagradável e que nem ataque os meus pecados de estimação. O apóstolo Paulo, um pouco mais à frente, na palavra de Deus, vai dizer que isso seria comum nos últimos dias, porque muitas pessoas iriam procurar mestres para si. Muitas pessoas iriam investir a sua vida, muitas pessoas iriam investir o seu tempo para procurar pessoas que diriam aquilo que elas gostariam de ouvir. Muita gente quer aproveitar do que é ser seguidor de Jesus, sem querer ouvir as verdades que Jesus tem para dizer, que vai contrária ao nosso coração muitas vezes, humano, a nossa natureza pecaminosa. Muitos querem a esperança que Jesus tem a oferecer, mas não querem o próprio Jesus. Muitos querem o conforto, o consolo que Jesus tem para oferecer, mas não querem o próprio Jesus. E veja bem que eu não estou dizendo aqui que nós precisamos obedecer regras ou quanto isso é necessário para chegarmos perto de Jesus. Não é disso que eu estou falando. Mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos de um relacionamento profundo com Ele e um reconhecimento profundo da nossa incapacidade para isso. Por isso Ele veio até nós. A multidão então julgou desagradável o discurso de Jesus. As pessoas então facilmente o abandonaram. E as pessoas, como nesse tempo que vivemos hoje, também foram atraídas a outras coisas que não a Jesus. Quais são as características de falsos discípulos então? Falsos discípulos são atraídos por causa da multidão. Falsos discípulos são atraídos porque tem muita gente em volta. Falsos discípulos são atraídos por um grupo grande. Agora, se não tiver muita gente comigo, se não tiver uma manada me acompanhando, talvez não valha tanto a pena assim então seguir Jesus. Falsos discípulos são atraídos por sobrenatural e apenas pelo sobrenatural, buscando coisas que Deus, que uma religião, que um pastor e que uma igreja possa fazer por eles.
muito mais do que buscando o próprio Jesus. Falsos discípulos são aqueles que buscam e que são atraídos por benefícios terrenos e se frustram quando Jesus não faz algo que ele gostaria que tivesse sido feito. Falsos discípulos são indiferentes à adoração. São aqueles que, quando tudo está acontecendo, quando as pessoas estão adorando, quando algo na sua vida está acontecendo que você deveria entregar para Deus, isso tudo bem. Quando nós estamos cantando como igreja, aqueles que conseguem ficar de braços cruzados e conseguem nem ligar para o que está acontecendo. Falsos discípulos são atraídos por uma prosperidade de vida e seguem Jesus pensando que Jesus vai ser uma plataforma para superar as minhas expectativas. Falsos discípulos exigem coisas de Deus, como se Deus fosse um mordomo que vive e que existe para nos servir. Falsos discípulos não se satisfazem apenas em Jesus. Mas, o que diz no versículo 61, é que sabendo disso no seu íntimo, os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, até que Jesus disse: isso os escandaliza. Jesus está dizendo para eles: o meu discurso é duro demais para vocês, isso causa espanto em vocês. Embora o povo chamasse as palavras de Jesus de duras, de pesadas, Jesus vai dizer que essas mesmas palavras que eles consideravam duras, ele as considerava espírito e vida. Essas palavras que eu lhes digo é espírito e vida. Ele falava daquilo que é espiritual, ele falava daquilo que era necessário. E o que é curioso é que aquela multidão que o queria colocar numa posição de rei, que resolvesse o problema daquela nação, passa agora a criticá-lo. Nesse momento Jesus vai dizer que o problema é que eles não estavam crendo. Versículo 64. Mas alguns de vocês não creem. Alguns de vocês não creem em mim. O que isso quer dizer? É que em alguns momentos aquela realidade não era a verdade para aqueles homens e para aquelas mulheres, para aqueles seguidores. Aqueles discípulos não verdadeiramente criam no Mestre. Aqueles discípulos não criam verdadeiramente em Jesus. Assim, o que temos aqui são pessoas que vêm, que ouvem, que se associam a Jesus, mas não se comprometem o suficiente e facilmente o abandonam. Por isso eles tomam uma decisão que aparece no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Diante da realidade do discurso de Jesus, da seriedade do compromisso que eles precisavam assumir, a resposta desses discípulos foi então voltar atrás e parar de segui-lo. Presta atenção, essa foi uma decisão que eles tomaram e eles seguiram com aquela decisão, não foi uma coisa que eles pensaram mais ou menos, não. Eles tomaram uma posição e naquele momento eles disseram: não, é muito duro, eu não quero mais seguir a Jesus. Eles viraram as costas e foram embora. Eles estavam divididos. Eles viraram as costas para Jesus. Eles estavam depositando a esperança em Jesus, enquanto Jesus concedesse algo que eles queriam. Uma vida menos difícil, uma vida menos caótica. Mas perceba que eles não estavam querendo o próprio Jesus que estava se dando por eles. No versículo 26 do capítulo 6, Jesus vai dizer que eles estavam procurando por alimento, e não porque reconheciam que Ele mesmo era o próprio Deus, a verdadeira esperança. Jesus, então, para eles era um meio de receber esperança, e não era a própria esperança encarnada. E quando a possibilidade de experimentar algumas coisas e alguns benefícios foi retirada deles, eles também deixaram de procurar o próprio Jesus. A minha pergunta para você até aqui é: quais motivos te atraem a Jesus? Se você perder tudo e tiver apenas Jesus, como você lidaria com essa situação? E se todos os problemas, o caos da sua vida, se tudo fosse simplesmente retirado nesse momento, mas Jesus não tivesse inserido nessa equação,
Isso seria suficiente para você? Se o sofrimento fosse retirado, mas para isso você não precisasse mais de Jesus, teria de deixá-lo. Isso lhe parece um bom negócio? O que vai acontecer é que depois que a multidão deixa Jesus, alguns poucos discípulos ficam ao lado do Mestre, muito provavelmente os 12. E aí Pedro passa a ser o porta-voz daquele grupo, quando Jesus questiona os 12. E provavelmente, como o texto diz aqui, Jesus perguntando aos 12, só tinha aqueles 12 ali. Ele vai mostrar algo sobre uma esperança exclusiva. Porque nesse momento, que tantas pessoas deixaram de segui-lo, outras mostraram verdadeira fé. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês não vão embora também? Vocês também não querem ir? Jesus questiona a real motivação para ser seguido pelos 12. Diante de tantas pessoas que estavam indo embora, diante daqueles que tinham decidido não mais segui-lo, qual é o motivo que vocês ficam aqui? Por que vocês 12 não vão embora? Vocês também não querem acompanhar essas pessoas? Talvez os 12 tivessem conhecidos naquele grupo da grande multidão, talvez parentes, amigos, que foram embora, que deixaram de seguir o Mestre. E Jesus pergunta, e aí, vocês não vão embora não? Por que vocês estão ficando aqui? O que te dá convicção, meu irmão, minha irmã, de permanecer do lado de Cristo? Por que você também não acompanha essas pessoas? Uma pergunta a se fazer nesse momento é, por que não aproveitar que ninguém está vendo e deixar de ser um seguidor de Jesus? Porque nesse momento, que ninguém vai te culpar, nós não deixamos de ser um seguidor de Jesus. Nós vemos na resposta de Pedro um bom motivo pelo qual nós depositamos a nossa esperança exclusivamente em Jesus. Simão Pedro toma a palavra e é o porta-voz do grupo ao dizer no versículo 68. Simão respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O texto é uma narrativa e eu tento imaginar esse episódio na minha frente, como em um desenho animado ou em uma cena de um filme, em que todo mundo estava à volta de Jesus, Jesus diz aquela palavra, e as pessoas dizem, Jesus não, é muito duro, e vai embora. E um grande grupo começa a andar. E quando o grupo está a uma certa distância, apenas 12 homens, junto com Jesus, estão ali. E Jesus pergunta, e vocês, não querem acompanhá-lo? Não querem acompanhar a multidão? Eu imagino Pedro e os outros 12 olhando para Jesus, olhando para a multidão, avaliando o seu próprio coração, olhando para fora e vendo, como eu falei, um parente, um amigo, um conhecido indo pelo grupo que abandona o Senhor. E aí, depois de pensar em todas as possibilidades, ele chega a uma conclusão e diz, Jesus, nós não temos para onde ir. Jesus, tudo que nós temos é o Senhor. Um comentarista chamado Constable vai dizer que Pedro provavelmente não queria dizer que ele via Jesus como o último recurso, mas que Jesus era a única esperança. E Pedro quer dizer o seguinte, não há ninguém para quem nós possamos ir, ninguém que satisfaça os anseios do nosso coração. É interessante que nós podemos notar aqui nesse texto que Pedro não fala dos sinais e nem das maravilhas que Jesus estava fazendo, nem dos milagres que ele estava operando. Isso era uma realidade, isso era uma verdade. Mas Pedro não se apega a essas coisas. Não é isso que o prende como discípulo de Jesus. É o que Jesus disse.
é a palavra de Jesus, cujo poder eles estão experimentando. Mais do que o que Jesus estava fazendo por eles e do que Jesus pode fazer por nós, o que nos prende a Ele são as palavras de vida eterna. É o que Ele fez por nós. Certamente, grande parte dos seguidores estavam decepcionados com Jesus. Não porque Ele veio para ser o Messias que eles tanto desejavam, como vemos no versículo 15 do capítulo 6. Jesus não viera para ser o rei que eles queriam, nem para iniciar uma luta contra os poderosos daquele tempo de Roma, mas nem também para liberá-los de uma guerra com um ataque nacional. Jesus tinha vindo e veio para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Será que nós também não deveríamos deixar Jesus para seguir aqueles que não confiam na soberania de Deus, que acreditam numa filosofia humana e autônoma? Será que deveríamos seguir com a multidão que pensa que o pecado não é tão sério e que nós não somos tão ruins e que não precisamos tanto assim da graça de Deus e que acham que aquelas nossas ofensas a Deus são apenas deslizes? Será que não deveríamos ir com aqueles que negam a existência de Deus? Será que não deveríamos depositar a esperança em alguma outra expectativa? O que Pedro está reconhecendo a Jesus aqui é que eles não teriam não só pão, mas eles não teriam esperança se não fosse Jesus. Pedro reconhece que sem Jesus eles não teriam não só um problema temporal, mas eles não teriam uma expectativa e uma esperança eterna, porque Jesus diz palavras de vida eterna. Em Jesus temos as palavras que produzem e que nos conduzem à eternidade, palavras que nos direcionam para o caminho correto. Em Jesus temos palavras que falam do que é eterno e não do que é passageiro. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, o que você está procurando em Jesus? O que você quer ouvir? O que você deseja ouvir? Como diz a antiga canção, para onde você vai? Qual caminho você vai escolher? Você conhece uma alternativa que seja melhor que o cristianismo? Você conhece um motivo melhor para livrar as pessoas dos maus hábitos? Você conhece um caminho melhor para restaurar famílias e casamentos? Você conhece um caminho melhor para conduzi-lo para a eternidade? Você conhece alguma outra esperança que seja realmente confiável? A resposta é não. E a segunda afirmação de Pedro é tão bonita quanto a primeira, quando ele diz o seguinte: Jesus, para quem nós vamos? Nós não temos para onde ir. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nós cremos, nós confiamos e nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. Eles estavam ali não só porque Jesus tinha feito algo por eles, mas porque pela fé eles reconheciam que Jesus era o Santo de Deus. Pela fé, eles olhavam e percebiam que Jesus era quem dizia ser. E pela experiência, por estarem caminhando com o Senhor, por conhecerem Ele, de andar lado a lado, eles haviam experimentado e comprovado que Jesus era o Cristo. Essas pessoas, esses homens, esses discípulos, decidiram então confiar em Jesus. Decidiram se agarrar a Jesus. E isso para eles foi suficiente. Nós também queremos ter essa postura. O próprio Deus nos concede essa graça de nos agarrarmos a Jesus. Se você não se lembrar de alguma coisa que foi dita aqui, ou se você precisar de algo que te ajude a gravar isso no seu coração, eu quero dizer que você pode gravar a seguinte expressão: a verdadeira esperança é encontrada exclusivamente em Jesus. A verdadeira esperança é encontrada exclusivamente em Jesus. O que eu quero dizer para você é que, se tivermos Jesus e não tivermos mais nada, teremos tudo. Mas se tivermos tudo, todas as outras coisas, e não tivermos Jesus, não teremos nada.
Preste atenção, meu querido irmão e minha irmã. Não podemos viver e olhar a vida nesse plano horizontal e pedir que Deus faça parte disso. Não podemos pedir que Ele nos ajude a lidar com o nosso mundo. A impressão é que muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós vivemos o nosso plano horizontal, buscamos ao Senhor quando algo está dando errado, buscamos que Ele interfira no nosso planejamento quando nós não conseguimos fazer algo ou quando algo que decidimos fazer se frustra. E Deus é simplesmente um ajudante para o nosso mundinho, para a nossa vida horizontal. O que deve acontecer é que nós precisamos ter um relacionamento vertical com Deus. E isso vai interferir totalmente na nossa vida horizontal, como caminhamos em cada uma das áreas da nossa vida. Não é trazer Deus para ajudar naquilo que nós não conseguimos, mas é correr até o Senhor, para que caminhando com Ele, nós lidemos com cada uma das áreas da nossa vida. Os falsos discípulos, então, eles buscam Jesus como uma esperança, e não como a verdadeira esperança. Os falsos discípulos são interesseiros, buscam benefícios, buscam um programa legal, buscam uma boa palavra, mas eles não têm raízes. Eles querem um evangelho flexível, um evangelho politicamente correto, mas eles não percebem a necessidade que eles têm de Jesus. O que Jesus vai dizer é que o pão que veio do céu é muito melhor do que qualquer pão terreno, do que qualquer suprimento terreno para as nossas vidas. O verdadeiro evangelho confronta o nosso coração, porque ele diz o que nós precisamos, porque ele diz que a nossa verdadeira esperança só está em Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, nada nessa vida pode ter a capacidade de nos desanimar se a nossa confiança está em Jesus. Ainda que algo seja frustrado, nós precisamos continuar confiantes em Jesus. Não podemos buscar Jesus como mais uma opção, mas precisamos buscar Jesus como Ele é, o Salvador da nossa vida. Jesus não pode ser aquele que simplesmente resolve os nossos dilemas. Precisamos confiar exclusivamente nele. Se a sua esperança permanece inabalável, se a sua esperança permanece em Jesus que nunca muda, por que então ficamos desesperados hoje? A verdadeira esperança é encontrada exclusivamente em Jesus. A verdadeira esperança é encontrada exclusivamente em Jesus. Eu quero encerrar esse tempo orando com você. Santo e amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse lindo texto que fala tanto ao meu coração. E peço nesse momento que ele fale ao coração dos meus irmãos. Que ele constranja os nossos corações a buscarmos o Senhor Jesus, dependermos da sua maravilhosa graça e não queremos dele simplesmente a solução para os nossos problemas. Senhor, eu preciso do Senhor a cada dia. E Senhor, eu te agradeço, porque o maior problema da minha vida, que foi a minha salvação, o Senhor resolveu enviando Cristo Jesus para morrer em meu lugar. Não porque eu mereça, mas porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque nós temos exclusivamente a nossa esperança em Jesus. Guarda, Senhor, o Teu povo. Encha-nos, Pai, com essa esperança. Encha-nos com a Tua paz e encha-nos do Senhor Jesus, Pai, a cada momento. É em nome dEle que eu oro, Pai. Amém e amém. Nós agora vamos ter um momento de lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus, celebrando a ceia do Senhor. Nós fazemos isso como igreja. Esse é um dia muito especial para nós como igreja, é o primeiro culto que nós fazemos, o culto do nosso final de semana, com a palavra, com o louvor, em que nós nos reunimos celebrando os 44 anos da nossa igreja, muitas histórias, muitos encontros aqui, e nós queremos fazer desse momento também um tempo de gratidão ao Senhor, um tempo de honrar a Deus, porque Ele tem transformado a nossa igreja, Ele tem transformado muitas histórias, e nós estamos aqui então para lembrar do Senhor Jesus, representado pelo pão, pelo suco de uva, que foi moído em nosso lugar, e o sangue que purifica os nossos pecados. É isso que significa participar da ceia do Senhor, participar do que Jesus fez
e da graça dele em nosso lugar, em nosso favor. Nesse momento eu quero encorajar você a, com a sua família, refletir na obra de Jesus, lembrar do que ele fez e lembrar de quem ele é para você. Quando a palavra de Deus fala sobre a ceia, ela diz que Jesus Cristo fez algo por nós, nos perdoando dos nossos pecados. Ela diz que nós precisamos nesse momento refletir sobre o que ele tem feito em nossas vidas e como nós precisamos honrá-lo a todo tempo. E também a palavra de Deus nos diz que nós devemos anunciar que Jesus Cristo vive e voltará para nos buscar. Nesse momento, então, quero pedir que você pegue o pão e nós vamos participar juntos, lembrando do pão que representa, então, o corpo de Cristo Jesus. Vamos juntos participar do primeiro elemento. Quando a Bíblia vai relatar esse momento, Jesus com seus discípulos, depois o apóstolo Paulo, ela vai dizer que nesse segundo momento nós somos lembrados que o sangue de Jesus lava os nossos pecados e nos perdoa. E ele nos une, nos torna uma família, que nós não devemos participar desse momento sem lembrar que fazemos parte de um corpo. Corpo esse que eu e você fazemos aqui como Igreja Batista do Marapé. Como nós estamos comemorando esse aniversário, eu trouxe aqui outros irmãos para nesse momento nos ajudarem e lembrarem daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, como é importante ser igreja. E é isso que nós vamos fazer hoje, quero encorajar você também a fazer no seu lar. Então nós vamos agradecer a Deus pelo fato de ser igreja, coisas que nós reconhecemos e lembramos por ser igreja. Ingrid e o Kleber vão nos ajudar nesse momento. E depois você terá a oportunidade de fazer isso, compartilhando como é um privilégio fazer parte da Igreja de Jesus com os seus queridos aí na sua casa. Então eu vou começar e eu quero dizer que é um privilégio continuar sendo igreja apesar de estarmos distantes. No começo de tudo isso eu imaginei que isso demoraria algumas poucas semanas, mas já se estendeu por pelo menos 2, 3 meses. Mas eu continuo vendo pessoas preocupadas umas com as outras, continuo vendo pessoas animadas, buscando ao Senhor, e isso me anima, me encoraja a continuar servindo ao Senhor. Por isso eu louvo a Deus pelo privilégio de ser igreja. Kleber, por que você louva a Deus pelo privilégio de ser igreja? Bom, eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista do Marapé, porque há 23 anos foi uma igreja que me acolheu e eu tive a oportunidade de ter pessoas na minha frente, maduras na fé, que puderam me discipular, me ajudar no processo de santidade. Eu louvo a Deus porque essa igreja reconheceu o meu chamado e me enviou ao seminário. Eu louvo a Deus porque hoje eu me considero alguém maduro na fé e posso fazer com aqueles que chegam aquilo que fizeram comigo. Ingrid, por que você louva a Deus pelo fato de ser igreja? Eu louvo a Deus pelo fato de ser igreja, porque eu tenho visto o cuidado que vários irmãos têm demonstrado com a nossa família e com tantos outros irmãos aqui de nossa igreja, através de mensagens de WhatsApp, ligações, perguntando como você está precisando de alguma coisa, vamos orar junto. E é isso que eu tenho visto e a gente tem feito questão de multiplicar através daqueles com os quais a gente convive diariamente, né? Falando pelo WhatsApp, apesar da distância, a gente tenta sempre estar perto e outros irmãos têm feito o mesmo por outras pessoas aqui também. Muito bom. Agora eu quero oportunizar que você faça isso com seus familiares. Se você estiver com pessoas aí do lado, compartilhe um pouquinho como tem sido um privilégio participar e ser igreja nesse tempo. Se por acaso você estiver sozinho, esse é um tempo para você meditar, refletir e pensar como Deus tem usado a Igreja Batista do Marapé na sua vida para o seu crescimento, para a sua edificação e como Ele também tem te usado para abençoar outras pessoas. Então você terá alguns instantes para pensar sobre isso.
Agora você pode pegar o seu cálice, nós vamos juntos participar do segundo elemento, agradecendo ao Senhor por Cristo Jesus derramar o seu sangue em nosso favor. Participemos juntos então. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque nós temos a graça de pertencer a Cristo Jesus e o privilégio de, quando isso aconteceu, nós fomos unidos a uma família. Deus, eu te louvo, como falamos aqui, pelo privilégio de participarmos da família chamada Igreja Batista do Marapé. Obrigado porque há alguns anos eu fui acolhido, Kleber, Ingrid, e agora fazem parte de pessoas que abraçam outras pessoas também, que ajudam em outras histórias. Deus, obrigado porque o Senhor tem usado o legado de tantos irmãos até aqui para nos unir como igreja, para incentivar que o nome de Cristo Jesus seja glorificado a todo tempo. Deus, eu continuo pedindo para que o Senhor use esse tempo para que a nossa igreja saia ainda mais edificada, ainda mais madura e mais disposta a te servir com sabedoria, conduzida pelo Senhor. Que nós possamos nos aprofundar a cada momento na Tua palavra, ainda que à distância, para que possamos ser ainda mais úteis nas Suas mãos, Deus. Que o Teu grande amor, Senhor, inunde os nossos corações. Que a graça que temos em Cristo Jesus esteja sobre toda a nossa igreja. E que o Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações, nos console e nos conduza para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos terminar esse culto, mais uma vez quebrantado diante da presença do Senhor. Começar uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana boa, uma semana aos pés dele, né? Que a nossa esperança está em Jesus Cristo e somente nele, amém?
aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Amém. Boa noite, irmãos. Nós queremos parabenizar a Igreja Batista do Marapé, que tem sido uma bênção na nossa vida. Nós estamos congregando na igreja há 10 anos e nos sentimos gratificados por todo o carinho, por todo o amor que recebemos. E como coordenadora da MCM, da igreja, eu quero desejar a essa igreja muitas bênçãos. Nós somos um corpo que deve estar bem ajustado, totalmente ligados, unidos em oração. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a cada pessoa que está participando desse culto e cada pessoa que participa também da nossa vida. Deus abençoe a todos. Obrigada, irmãos. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem, desfrutando da paz de Cristo, que é a nossa alegria, o nosso consolo. Nós queremos aqui a nossa família parabenizar a nossa igreja, todos os irmãos, por mais esse ano de vida, né, que o Senhor nos concede como igreja, como corpo de Cristo, cada um nas suas casas, mas no mesmo sentimento, no mesmo parecer. A palavra de Deus nunca muda, isso que é o mais importante, né? E nós queremos dizer a todos que nós nos alegramos, né? Eu de forma especial, porque eu nasci nessa igreja, faço parte de toda essa história, né? A história da igreja às vezes até se confunde um pouco com a minha vida. E eu louvo muito a Deus por isso, pela minha mãe ter me criado nos caminhos de Deus, por eu poder hoje ter a minha família também participando desse corpo. E é isso, nosso desejo hoje é que todos se alegrem na presença de Deus e que nós continuemos firmes, que a luz de Cristo possa continuar nos iluminando, aonde quer que nós estejamos. Deus abençoe a todos. Parabéns. Parabéns, igreja. Louvo a Deus por mais um ano de vida da Igreja Batista do Marapé, uma igreja que sempre visou, né, o trabalho de evangelismo com crianças da Vila Nova, com adolescentes da Pra Viver, sempre cedendo seu espaço. Quero agradecer em especial ao Ministério Infantil, que sempre tratou as crianças da Vila Nova com muita excelência. Tenho certeza que esse tratamento vai estar registrado na mente de cada criança da Vila Nova. Também louvo a Deus pela igreja, por sempre ter me ajudado a caminhar nesse tempo todo de vida cristã, sempre ter ajudado também o nosso casamento, a andar próximo de Deus com o Ministério de Casais, nos ajudando. Embora a gente esteja com esse problema de distanciamento, estamos usando os recursos da tecnologia para estarmos juntos. E isso tem sido bastante edificante. Então, parabéns por mais um ano, Igreja Batista do Marapé.